Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. Está no ar Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Eu quero falar para os meus amigos que hoje foi um dia de sufoco. Sabe? Não é fácil não. O Brasil está totalmente sem governo, porque Lula é um desgoverno total. O Brasil está com várias interrogações em todas as situações do nosso país. É na segurança, é na saúde, é na educação, é no social, é no dia a dia, é as empresas, certo? São os profissionais liberais. Rapaz, o Brasil nunca passou pelo momento atual. É um desgoverno total. Hoje eu vou fazer esse Dorival Lima ser bem diferente. É como se eu estou conversando com os meus seguidores. Não adianta eu trazer as notícias que estão estampadas, certo? Nos jornais, agora época da Copa. Eu só assisto o jogo do Brasil, que a minha preocupação é com a seleção brasileira da educação, da segurança, da saúde, certo? E do desgoverno, que nós temos um treinador incompetente que está comandando o Brasil e comandando a seleção das injustiças que acontecem no Brasil. Mas é um comparativo. Vamos de frente, vamos pensar em Deus em primeiro lugar e cada um cidadão e cada uma cidadã faça a sua parte, porque não vai esperar pelo governo Lula, que esse aí é um desgoverno, é um irresponsável de marca maior. Ele nasceu para, não vou dizer um termo, mas começa com F, todo mundo sabe, o Brasil. É só você verificar os 8 anos de governo de Lula, mais 6 da Dilma Rousseff, e agora mais 4 do Lula 3, e ele já está pensando no Lula 4. Meus amigos, é dose dupla para a população brasileira, pagadora de impostos, e empresários que têm suas empresas para pagar seus impostos e manter os 3 poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Olha, o Brasil, ele está totalmente paralisado. A população não sabe a quem recorrer, porque o Brasil parou total. Agora, é só o ritmo da seleção de futebol, é o pessoal faltando ao trabalho, é nas repartições, em todo lugar na televisão, o pessoal preocupado com os jogos da seleção, certo? Dos outros países, a Copa do Mundo. Enquanto isso, os políticos também estão envolvidos diretamente, e as falcatruas, a roubalheira, certo? A insegurança, a desigualdade econômica, a economia indo, certo? De encontro com a realidade. O Brasil está de cabeça para baixo e não tem nenhum homem público que bata na mesa e diga: vamos reagir. É o Supremo Tribunal Federal, a maioria, é o Congresso Nacional, a maioria, certo? É pessoal, como é que se diz, do
a OAB e de outras instituições. Eu não vou nem citar, porque é perder tempo. Porque nós, pagadores de impostos e as empresas, nós é que levamos o Brasil, certo? Aos três poderes nas costas, como diz o popular. É que sustentamos esses três poderes e o poder judiciário se acha que é o dono do Brasil, o dono do destino de toda a população brasileira. Está difícil. Hoje eu tive um dia muito difícil, mas adianta eu comentar, certo? Porque eu estou sem harmonia, certo? Para muita coisa. Mas eu tenho que ir em frente, porque é uma missão que Deus me deu. Eu tenho que fazer minha parte. Meus amigos, telespectadores do Brasil e do mundo. Inicialmente, eu não estou com muita harmonia, não. Mas eu quero dar um abraço para meus familiares. Família Soares Lima, família Miranda, família Passos, família Vasconcelos, e para vários amigos em todo o Brasil. Eu vou citar um aqui, que eu conversei com ele recentemente, meu amigo Cláudio Reis, que mora em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, que amanhã ele está no evento evangélico. É isso aí, meu amigo. E o resto é gente demais, e eu não vou falar porque é gente demais, para não cansar, certo? No meu seguidor. Mandar um abraço também para o Paulo Dantas Ferreira, que é presidente da associação, e também os amigos da caserna, certo? Que faz a diferença. Meus amigos, telespectadores e meus seguidores do Brasil e do mundo, se inscreva no Lorival Lima e você. Mas também não posso esquecer do meu primo e amigo, que é natural de Ubajara, que está morando atualmente em Boa Vista, capital de Roraima. Ele é empresário, é formado em administração de empresa, é homem politizado, é homem que tem prestado muito serviço, certo? Ao estado de Roraima, quando ele saiu de Ubajara. Ele sabe de tudo sobre o Brasil, politicamente falando, ele é um homem preparado, viajado, e ele foi convidado, certo, pelo Partido Democrata Cristão para ser pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. E ele aceitou, e eu acredito que ele esteja fazendo um trabalho no estado de Roraima, conversando com as pessoas, com o eleitorado, e fazendo aquilo que ele sabe fazer, certo? Ele é um homem muito determinado, e ele é muito inteligente, porque a família Miranda é conhecida, é muito inteligente. E meu primo, eu acredito em você, porque você tem cacife, tem conhecimento e tem uma grande virtude. Você tem uma aceitação por todos aqueles que moram no estado de Roraima. Você é uma pessoa benquista, uma pessoa que dá atenção a todos, que procura você para conversar, discutir qualquer assunto. E sobre a política do Brasil, você domina. Você é muito inteligente. Parabéns. Eu estou sempre assistindo o seu programa diariamente, compartilhando com amigos. E tem uns amigos meus lá de Santa Quitéria, que estão todos contentes, certo? Pessoas que você esteve por Santa Quitéria e deixou o seu legado. E por aí. É isso aí, meu primo. Vai em frente, avante, porque chegou a vez de você fazer alguma coisa pelo nosso Brasil. A hora é essa. Eu vejo o escândalo do Banco Master, uma investigação sobre fraude financeiro
bilionário e esquema de corrupção envolvendo a gestão da instituição e diversas figuras do cenário político e do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Eu não vou citar nomes, porque já está estampado em toda a imprensa brasileira. Ainda para completar, Daniel Vocaro, ele está preso sob a tutela do Poder Judiciário e da Polícia Federal, mas os amigos dele que estão fora do presídio estão perseguindo uma grande jornalista da Rede Globo, que eu não vou citar nome, certo? Porque eu quero respeitar, certo? Essa cidadã, que é uma jornalista conhecida nacionalmente. Ela teve que se afastar, dizendo que quer fazer um tratamento de saúde, mas a realidade é que ela está sendo perseguida pelos assessores que estão fora do presídio, fora da mira das investigações, prestando serviços diariamente para Daniel Vocaro. E Daniel Vocaro se comunica. Ele está preso, mas ele se comunica. Porque, meus amigos, é o seguinte: eu não sou imbecil, eu sou jornalista, radialista, contador, empresário, e eu conheço as artimanhas que o Brasil vem vivenciando. As nossas instituições todas estão contaminadas pela gestão do, podemos dizer assim, mafioso e descondenado Lula da Silva. Quando ele anda em qualquer lugar do Brasil, a população, pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Mas ele simplesmente é frio calculista. Aí ele manda, né, alguém perseguir aquelas pessoas. E essa jornalista, ela teve que sair porque é muita pressão em cima dela. Quer dizer, cadê as autoridades desse país? Cadê o Supremo Tribunal Federal? As Forças Armadas e a população brasileira? E, meus amigos, a imprensa, seja ela da direita ou da esquerda, ela tem que ter a liberdade de divulgar os crimes que estão sendo realizados no Brasil, seja por parte da classe política e do parte empresarial ou de qualquer uma outra atividade. Porque o Brasil é uma instituição de todos os brasileiros. Nós temos os municípios, os estados e o poder central, que é em Brasília. E a população, que são de homens e mulheres, nós pagamos nossos impostos para manter os três poderes. Todo mundo que mora no Brasil paga seus impostos. Até uma pessoa que pede esmola, certo? Que não trabalha, ele paga o imposto. Porque ele fica pedindo esmola e ajuda, e no final do dia, aquele dinheiro que ele arrecadou, ele vai no supermercado comprar a alimentação dele e o que ele precisa para sobreviver, ele, seus filhos e sua família. E isso que ele compra, ele está pagando imposto automaticamente. Ninguém vive no Brasil sem pagar imposto. Eu não conheço. Porque tudo que você compra, você está pagando. Sai da nota fiscal, cupom fiscal,
qualquer atividade financeira, você paga o imposto, ela está embutido. Mas o Brasil, sabe, o momento atual é de uma grande incerteza para todos nós. Tem gente que tem dinheiro, está indo embora, outros estão planejando, certo? Após a eleição de outubro, que vai deixar o Brasil. É triste você ver um cidadão, uma cidadã que nasceu no Brasil, que tem seus costumes, sua maneira de ser, ter que ir embora porque o desgoverno Lula, o desgoverno da petezada, liquidou o Brasil. Olha, essa eleição de outubro do corrente ano, que tudo indica que Flávio Bolsonaro ele será eleito, porque ele tem uma aceitação a nível nacional e até internacional. Ele é um advogado, é um jovem talentoso, é senador da República e ele tem o direito de se colocar à disposição para ser candidato à presidência da República. Quem vai escolher é o eleitorado, que vai decidir, correto? Ele faz parte do PL, da direita, mas quem vai decidir é o eleitorado brasileiro. Então, meus amigos, eu vejo que o Brasil está no momento mais difícil de toda a sua existência. E eu não vejo preocupação da população, porque a população era para cobrar dos três poderes, certo? Uma decisão com relação ao Brasil. Porque o Brasil, depois que Bolsonaro entregou o governo, que fez um excelente governo, deixou o dinheiro em caixa e deixou as estatais no lucro, o amaldiçoado Lula liquidou o Brasil em todos os sentidos. Não vou nem falar, porque é repetir o que todo mundo sabe, a história. Os planos econômicos praticados pela petizada foi para afundar o Brasil em todo sentido. Não é à toa que 82% da população brasileira e 80%, aliás, 82% da população brasileira e 82% das empresas estão endividados. Vai ser difícil. Com um governo desse que está liquidando, mas tem que ir em frente. Agora, está surgindo essas narrativas com relação, certo? Essa campanha que está se aproximando, que é outubro, com relação ao que a Michele Bolsonaro tomou uma decisão. É um direito dela, correto? É um direito. Agora, Jair Bolsonaro, o homem do exército brasileiro, um homem calejado, entrou na política, começou como vereador, e a história dele é longa. Colocou os filhos na política, e, na minha opinião, eu concordo plenamente com ele. Ele tem que confiar nos filhos dele, ou nas filhas. Como ele tem filha de menor, ele tem que confiar nos filhos que estão na política e estão acompanhando, certo, o raciocínio dele. É claro que os filhos dele não podem pensar igual o pai. Não existe isso. Não existe. Porque o Bolsonaro, ele está impossibilitado, mas existem especulações que ele poderá ser liberado e poderá ser o candidato. Isso aí são suposições que está solto no Brasil, em todo sentido. Mas nós vamos aguardar os acontecimentos. Agora, tem um pessoal da imprensa que fica fazendo chantagem, porque o Flávio Bolsonaro discutiu com a Michele. Meus amigos, toda família tem discussão. Porque se não existir discussão, não é democracia. Certo? Até a mãe biológica, os filhos discutem. Isso é normal, natural.
Agora, nós sabemos que a maioria do eleitor brasileiro é mulheres. Porque, olha, segundo eu conversei com um amigo meu hoje, ele disse para mim, no Brasil, é 100 mulheres para um homem. Me disse. Como ele conseguiu, não sei. A mim não me interessa. Ele disse que é 100 mulheres no Brasil para um homem. Aí, o que acontece? Onde eu quero chegar? A Michelle, ela nunca foi política. Ela foi a primeira dama quando Jair Bolsonaro foi eleito. Ela se comportou como a primeira dama, fez um excelente trabalho. Aí, após, ela ingressou, certo, no PL e começou a se interessar pela política. Um direito dela. Agora, isso não dá o direito dela querer criar atrito com os filhos do Bolsonaro, porque os filhos do Bolsonaro, eles são políticos e têm a maneira de pensar. Ele não vai pensar igual a Michelle. Agora, aí o pessoal diz, mas não pode ser. Tudo pode ser. A briga interna de família só compete a eles. Mas a imprensa marronceira do nosso país fica criando narrativa. Porque isso aí, meus amigos, quem vai decidir é o eleitorado. Não adianta a imprensa querer fazer confete. Aí eu pergunto a todos os brasileiros que estão agora ouvindo e vendo Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, com o programa com Dorival Lima e você, conversando amistosamente. O Brasil, quando foi descoberto pelos portugueses, certo? Até chegar a Dilma Rousseff, todos os presidentes e até o imperador de Portugal foi homem, correto? Nós tivemos, na história do Brasil, uma única mulher que foi eleita presidente ou presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, do PT. Foi a maior decepção em todos os sentidos. Foi um desgoverno total, tanto que ela foi impeachmentada. Pedaladas fiscais, e ela só fazia assinar, porque quem decidia tudo era o Lula. Mas ela poderia ter dado um grito, mas foi uma decepção muito grande. É só você analisar o governo da Dilma Rousseff. Então, eu não sou machista, é a história. O Brasil só teve uma mulher que foi presidenta, o presidente. Dilma Rousseff, foi uma decepção. É claro que a Michelle tem direito, ou outras mulheres. Se o eleitorado escolher a mulher, que seja qual for, pode ser a Michelle, pode ser fulano ou Beltrano. Agora, eu, particularmente, nunca votei na eleição que a Dilma ficou. Eu não votei, votei em branco. Não votei. É um problema meu. Se minha mãe fosse candidata a presidente do meu país, eu não votaria. Isso aí é um fórum íntimo meu, correto? Ninguém vai seguir o que eu penso. Sem comentário, eu não votaria, correto? Nós temos mulheres em todas as atividades, na polícia, no exército, na marinha, na aeronáutica, pilotando, em todas as camadas da sociedade. É um direito, está na Constituição. Mas não esqueça de uma coisa,
Deus que criou o mundo, Deus é o homem. Mas ninguém está aqui para discutir a origem de Deus. Deus é um homem, ele criou o quê? O universo. E depois criou Adão. Depois de Deus, foi o primeiro homem, foi Adão. Estava lá no paraíso, aí ele triste, aí Deus fez uma mulher para fazer companhia ao Adão. Tirou a costela e criou Eva. Formou um casal. Correto? O primeiro casal no mundo foi Adão e Eva. Certo? Por isso que só existe um sexo no mundo. O homem e a mulher. No reino animal, o macho e a fêmea. Aí, quem foi que traiu Jesus Cristo, Deus? Foi a Eva. Porque Deus deu a determinação para ela e nem o Adão comer a maçã. E o cão, através de uma serpente, a história que nós já sabemos, ela comeu a maçã e fez o Adão comer a maçã. Ou seja, ela pecou primeiro e fez o Adão pecar. Está isso aí na história do início do mundo. Trocando em miúdos, Deus criou o primeiro mundo. Eu não confio em mulher. Existem as exceções. Claro, ninguém pode generalizar. Mas está aí a história. Se a Eva não tivesse feito o que ela fez, o mundo seria diferente. Não existiria tanta prostituição, não existiria tanta infidelidade, muitas coisas erradas. Eu sei que tem muitas mulheres honestas, como também tem homem honesto. Tem homem que não presta e tem mulher que não presta. É relativo. É apenas o meu pensamento, que ninguém é obrigado a concordar. Como eu também não sou obrigado a concordar com o pensamento de ninguém. Correto? Então, meus amigos, nós temos que fazer uma coisa. É salvar o Brasil e tirar o Brasil das garras, da petezada e da esquerda amaldiçoada brasileira. Porque se Lula, por acaso, for reeleito, é o fim do Brasil. Aí o Brasil vai entrar em diluição, que vai gente sair e ir embora, certo? Do Brasil para outros países, vai ser um negócio fora do comum. Sabe por quê? Porque ninguém vai acreditar e confiar no mundo. Porque ele é inconfiável, é o maior mentiroso, o maior corrupto, o mafioso. É só você ver o que ele criou com o Fórum de São Paulo. Isso aí, mesmo, até hoje, nem o Supremo, ninguém sabe o que foi discutido no Fórum de São Paulo. Está aí as consequências. E tem mais. A fraude no INSS começou no governo da esquerda e do PT. O caso do Banco Master começou no governo do PT, Lula. Operação Lava Jato, idem. Me prove o contrário, que esses amaldiçoados petistas não são criminosos, mafiosos e estão acabando com o Brasil. É só você ver a história. Por isso que nós temos que salvar o Brasil em outubro corrente ano. Certo? Vamos eleger a maioria de deputados estaduais, governadores, senadores e o presidente da República, do PL e da direita, para o Brasil voltar à normalidade, ordem e progresso. Porque não adianta mais esses amaldiçoados petistas continuarem acabando com o Brasil, com as nossas riquezas e com a vida da maioria da população.
É muita fome, é muita miséria, muita violência, muita prostituição, muitos traficantes, e as facções estão dominando a política brasileira. Começa nas câmaras municipais, nas prefeituras, no governo do estado e até em Brasília. As facções já entraram e estão querendo ir para o exterior. Só que Donald Trump vai com força total. Já sancionou 2 brasileiros empresários e ele vai acochar a porta. As consequências, eu não sei aonde vai chegar. Porque Donald Trump tem 2 anos e o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser indicado por ele. Vai acochar e eles vão acabar com as facções em todo o mundo. É só vocês prestarem atenção. Eu tenho certeza que a América Latina não tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos. Não tem. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo em todos os sentidos. Não vamos discutir o que não se discute. E Donald Trump é um homem rico, é um homem poderoso, e ele quer o bem dos Estados Unidos, que ele sempre, os Estados Unidos, ajudou o Brasil. Porque o Brasil não adianta querer enfrentar os Estados Unidos. O Brasil vai perder em tudo. Porque Donald Trump, se ele quiser parar o Brasil uma semana ou um mês, ele para. É só desligar a internet e os bancos americanos cortar, certo, a sua transação com o Brasil. Com uma semana o Brasil quebra. Aí o Brasil vai viver de quê? Vai trabalhar com máquina de escrever, com bilhete? Meus amigos, a comunicação americana é a mais eficiente do mundo. Não é à toa que Elon Musk mora nos Estados Unidos, um homem que fez um foguete da ré. Ele vai dominar as comunicações do mundo. E segundo informações, é da cabeça do americano, quando a criança nasce, começa a dizer papai e mamãe, eles dizem que os Estados Unidos vai dominar o mundo. Isso aí, para mim, nem influi nem contribui. Eu não sou político, não pretendo ser político. Eles que estão lá e decidem o destino do mundo. Eu estou com 72 anos. O que foi decidido, eu não posso dizer nem ai. Esta é a minha opinião, no Dorival Lima e você, nessa conversa normal, natural. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, faz diferença, porque eu penso assim, vou continuar pensando assim agora. O que estão fazendo aí, certo? É um absurdo. Estão querendo colocar a Michelle num lugar que ela não tem condição, ela não entende política. Ah, é porque ela saiu da classe da mulher direito, isso aí não existe, rapaz. Quem quiser acompanhar a Michelle, acompanhe, quem não quiser, não acompanhe. Rapaz, olha, todo mundo tem a sua maneira de pensar, o homem e a mulher. Às vezes nem o marido é obrigado a concordar com a mulher, e nem a mulher é obrigada a concordar com o marido. Na hora da eleição, a pessoa vota em quem quer e acabou-se. Agora, se o PT foi eleito, meu amigo, acabou com o Brasil. O Brasil acabou, pode entregar o Brasil para os índios, porque aí, meu amigo, não tem jeito. Porque o Brasil está sendo visto por todos os países do mundo, e principalmente Israel e os Estados Unidos. Eles vão acompanhar a eleição de outubro do corrente ano, porque a eleição de 2022 até hoje não foi explicada nem para o Brasil e nem pelos outros países do mundo que têm investimento e transação com o Brasil, eles não estão. E o Brasil, com a época do governo do Lula, deu o maior rombo com a Operação Lava Jato. Deu prejuízo à Petrobras, a certos sionistas que moram lá nos Estados Unidos. É tanto que Donald Trump vai reabrir, certo, a Operação Lava Jato, como também vai reabrir, certo, o que o Lula recebeu de dinheiro da Venezuela e de outros países comunistas para a eleição de 2022.
é a história, né, que estão por aí, porque é o seguinte, a imprensa aumenta, mas não inventa. O povo aumenta, mas não inventa. Tudo na vida tem um motivo. Então, meus amigos, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Eu peço a todos os meus amigos, vamos fazer uma corrente e vamos eleger todos os candidatos do PL da direita para tirar o Brasil das garras da petizada e o Brasil voltar à normalidade, ordem e progresso, as empresas crescendo, o emprego aumentando, o pessoal satisfeito, a segurança eficiente, a educação, a saúde e a população sem problema, sem interrogação. Agora, tem que mudar a nossa Constituição Federal Brasileira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário, eles têm que ser escolhidos através de concurso público e pelo período de 10 anos, porque senão nós não vamos ter um Poder Judiciário imparcial, porque o Poder Judiciário brasileiro deixa muito a desejar, e as nossas instituições também, porque tudo no Brasil tem que ser imparcial. Todas as repartições, todos os órgãos públicos têm que agir com imparcialidade. Daniel Vocaro está com a maioria do poder em Brasília. O que vai acontecer, eu não sei. André Mendonça, Fux e Cássio Nunes, esses três, eles vão trabalharem obedecendo as 4 linhas da Constituição, do a quem doer, porque se não aplicar a Constituição Federal Brasileira, aí vai ser o fim do Brasil. Aí, meus amigos, não tem jeito que dá aqui. Que Deus abençoe a todos os brasileiros, a família de Jair Bolsonaro e principalmente nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Vamos todos juntos abraçar a direita e o PL e eleger em outubro do corrente ano para eles decidirem e governar o Brasil para o bem de todos nós. Muito obrigado, fique com Deus, eu vou ficar com Deus. O importante é que nós estamos vivos e o resto nós corremos atrás. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!